Paizinho querido, nós nos apresentamos, nós nos consagramos a Ti, Pai. Queira, Senhor Deus, nesta noite olhar para a Tua igreja, para os Teus filhos, Senhor, cada um que saiu do seu lar e chegou aqui, Senhor Deus, almejando uma cura, almejando uma libertação, almejando salvação, almejando ser batizado com o Espírito Santo. Ó Senhor, aqui está a Tua igreja, mas muito além disso, estamos aqui, Senhor, para cultuar aquele que é merecedor de toda honra e de toda glória. A Ti, Senhor, o melhor. Nós precisamos, Pai, aprender que o nosso Deus é completo, o Senhor não erra, o Senhor é Senhor dos senhores, médico dos médicos, advogado dos advogados. O Senhor está aqui, antes mesmo que cada um de nós pensasse em vir para a igreja, o Senhor já tinha preparado, o Senhor já tinha preparado este momento, e assim, Senhor, nós Te louvamos, agradecidos, Pai. Fala com a Tua igreja, fala com cada um de nós, no nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos sentar aplaudindo o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica à vontade, sente. Daqui a pouquinho nós estaremos lendo a palavra de Deus. Eu queria falar para os irmãos que o pastor Mauro está viajando, né? Está lá em São Paulo. Os irmãos lembram daquele pastor bem velhinho, de uns quantos anos, com a esposa, mais um outro casal de pastor. Eles estiveram aqui lá de Osasco, né? Eles têm igreja em Osasco e cidades vizinhas. O pastor está lá, né? É uma festa linda que estão fazendo para a igreja lá. E o pastor está lá também apoiando, como eles nos apoiaram aqui alguns dias atrás. Então nós louvamos a Deus, porque o pastor também, né, irmãos, às vezes precisa dar uma saidinha, precisa dar uma mudada de ares, né? Às vezes a gente fica doido, porque passa um ano inteiro numa firma, ou então semanas em casa, não vê a hora de ir ver algo diferente, para alegrar os olhos, o coração, a vida, né? Nós precisamos, irmãos, ser renovados. Tudo que Deus fez não é para ficar parado. Vocês conhecem alguma coisa que Deus fez que está estacionadinho lá? Tudo está em movimento. Nós estamos andando numa velocidade enorme aqui agora, a terra. Se a terra frear agora, nós vamos bater a nuca no chão, né? A pressão do ar aí é muito forte.
tudo existe uma explicação. E tudo que Deus fez, em especial você, porque tudo que Deus fez, Ele falou, haja e houve. Mas você, irmão, você, irmã, Deus fez com as mãos dele, fez aquele bonequinho e deu sopro de vida. Então você é muito mais especial que Papai Noé, que Coelho da Páscoa, que tantos outros personagens aí, que o mundo idolatra, se dobra, invenções para ganhar dinheiro, para vender, para comprar. Irmãos, o lugar que está preparado para nós é um lugar lindo, maravilhoso, e daqui a pouquinho, você e eu estaremos lá com o Senhor, eternamente, vivendo sem fadiga, sem canseira, sem preocupações, na presença do Pai. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu vou perdoar vocês pelo amém fraquinho. Era para você dar uma rajada, um amém metralhado agora, né? Glória a Deus por isso. Eu quero convidar você a ficar em pé só um minutinho para nós ler uma passagem da Bíblia. Gênesis, no capítulo 35. Gênesis 35, traga a Bíblia para a igreja, tá, irmãos? O pessoal que acompanha no celular, amém, glória a Deus. Mas sempre ande com a sua Bíblia, com o seu celular, que tem a Bíblia, né, dentro, aonde você estiver, está lá no trabalho, mesmo que seja no celular, né, aciona ali, fique lendo todo dia. Diariamente, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia, né? Tema de casa, leia a Bíblia. Glória a Deus. 35, 23 ao 26. Vamos ler aqui nessa versão, só esperar os irmãos colocar aí para a gente, né? Gênesis 35, 23 ao 26. Os filhos de Lia, né? Noutra versão aí fala Leia. Rúben, o primogênito de Jacó, depois Simão e Levi, e Judá, e Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Esses são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Em reverência à palavra, hoje nós queremos falar de José. Mas ali eu só vi os filhos de Jacó, né? A história de Jacó. Não, nós vamos falar de José. Para nós falar de José, nós precisamos entender quem é seu pai, quem é sua mãe, quem era a sua família, de onde ele saiu, para onde ele foi. Para nós entendermos as coisas, quando há dúvida, pergunte por quê, para quem falou isso, aonde foi, em que época, qual é o problema que estava passando lá. Faça essas perguntas para você mesmo, para você entender a história, para você entender o recado de Deus. Hoje nós queremos falar de José. E se você pegar no livro de Gênesis, desde o 37 até o 49, né, do capítulo 37 até o 49, você vai só ver sobre a história de José. Você vai ficar dias lendo sobre essa história. E eu estou há dias lendo sobre essa história. Eu acho que eu já li mais de 40 vezes e não me canso. Cada vez parece que é a primeira vez que eu estou lendo. Uma das histórias mais lindas registradas na Bíblia é a história de José. Aqui a gente vê, né, os filhos de Jacó, e eu quero repetir, né, os filhos de Lia ou de Leia, chamado Rúben e Simão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Já Raquel teve José e Benjamim. Bila, que era a secretária, a empregada de Raquel, ela teve Dan e Naftali.
E Zilpa teve Gade e Acelo. Zilpa era a empregada de Lia, né? Então, só para os irmãos entenderem isso, Jacó, então, teve 4 mulheres. Hoje é dia da mulher. Conforme foi iniciado aqui, os irmãos, né, evangelista Daniel, parabenizou pelo dia. Que dia lindo você tem, mulher. Hoje, amanhã, depois da manhã, depois. Sem a mulher, a casa cai, né? Sem mulher, a casa cai. Se alguém, se tiver algum homem corajoso a dizer que eu estou mentindo, por favor, né? Levante-se com a palavra. Glória a Deus. Então eu quero dizer assim, ó, feliz o homem que acha uma mulher, falado pelo sábio Salomão, né? Aquele que acha uma mulher, acha coisa boa, né? Isso que falou foi Salomão. E olha que a Bíblia diz que ele era o mais sábio, né? Você é uma bênção, mulher. Naquela época, irmãos, o homem podia ter muitas mulheres. No caso de Jacó aqui, só nesse fato aqui apresenta 4, né? Teve filho com essas 4 mulheres. Leia, Raquel, Bila e Zilpa. E eu quero falar para vocês de José. Eu já gastei bastante tempo falando sobre a família aqui. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque não é fácil, irmãos, para mim pregar aqui 13, 14, 15 versículos, ou capítulos, em 30 minutos, em 40 minutos. É impossível eu falar aqui de 15 capítulos da Bíblia em minutos. Então eu vou ter que correr um pouquinho, explicar para vocês com calma, e eu espero que você entenda perfeitamente essa história. Se você vê o filme do José, cada país do mundo tem uma equipe lá que faz um filme do José, cada um vai fazer diferente do outro, mas contando a mesma história. Contando a mesma história. José, um abençoado aí, estava lá com a família, e os irmãos dele, né, pelo fato dele ser já o filho da velhice, né, José já era velhinho quando teve com Raquel. Detalhe, Raquel era uma das esposas que ele mais amava. Tanto é que ele foi enganado por causa dessa mulher. O sogro dele passou ele para trás. Quer dizer, eu não quero aqui entrar numa outra história. Eu só quero falar para você que ele esperou. Ele soube esperar por quem ele amava. E Deus lhe deu. E ele teve, então, esses 2 abençoadinhos. Ele teve José e Benjamim. Mas hoje eu quero falar de José. Para falar a história de José, ela se resume em 3 palavras. 3 palavras. A palavra enterrado, a palavra encarcerado e a palavra empossado. 3E, né? Enterrado, encarcerado e empossado. Glória a Deus. Eu anotei aqui, como eu falei que é muita coisa para mim ficar lendo a Bíblia, eu anotei aqui só os detalhes para nós ter tempo para terminar a história. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida desse homem enterrado, né, essa primeira palavra. Então ele teve um chamado precoce, Deus o chamou para o trabalho, né, porque Deus também está te chamando hoje para o trabalho. Deus não quer que ninguém fique sem trabalhar. A Bíblia diz para aqueles que não trabalham que também não coma. A Bíblia diz lá no Provérbios 6:6 que vai ter com uma formiga, ó preguiçoso. Então nós precisamos trabalhar. E esse homem foi chamado para o trabalho jovenzinho, novinho.
né, muito cedo para o ministério da obra de Deus. Não era apenas para um trabalho de plantar, de colher, um trabalho de produção, mas era um trabalho de produção de almas, que é muito mais importante. Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Isso a Bíblia nos ensina. Então veja você o assunto aonde foi chamado José para ir trabalhar. Sendo ele um judeu abençoado, Deus o chamou para ir abençoar o seu povo e também uma nação vizinha. 10 anos depois que José foi aprisionado, esse aqui eu quero deixar para depois, eu quero falar pelo fato dele ser filho da velhice, né? O pai lhe fez uma túnica muito linda, uma túnica de extremidades. O que é isso, pastor? Uma túnica que as mangas eram compridas até o punho, né? Manga comprida, uma túnica linda fizeram para José. Uma túnica comprida até os tornozelos, né? Só príncipe naquela época se vestia como Moisés estava vestido. Isso causou uma ciumeira tremenda naqueles 11 irmãos dele. Ele também teve irmãs mulheres, mas não vamos falar agora. Vamos falar só dos 12, né? Dos 12. 12 esses irmãos que foram espalhados pelo mundo para fazer a história do mundo. Esses filhos de Leia, de Raquel, de Bila e Zilpa, foram espalhados para o mundo para contar a história do mundo. Por isso existe morenos, brancos, pardos, né? Como nós estávamos falando lá antes. Existe África, Ásia, Europa, América. Então, eu quero falar para vocês que sem a história de Jacó, sem a história dos 12 filhos dele, nós não tínhamos história para contar hoje. Espalharam-se e registraram o fato de Deus para a humanidade. Pastor, não estou entendendo essa parte. Você vai entender. Você vai entender. Hoje nós vamos falar em especial de José. Os irmãos lembram que lá na Bíblia está escrito dos 144 mil, lá em Apocalipse? 144 mil, quando fala da guerra do Armagedon, quando fala da grande tribulação, quando fala do milênio, lá nós vamos estudar, olhando para Daniel, para os profetas, olhando para Apocalipse, nós vamos entender. E aí vem alguns de alguma seita na sua casa no sábado de manhã e bate lá dizendo que eles são os 144 mil que serão salvos. Um dia eu falei lá na frente da minha casa, só nos Estados Unidos, quantos de vocês têm? Eu vou falar aqui com todas as letras, Testemunho de Jeová. Eles falaram, lá deve ter uns 150 mil. Eu falei, mas então o que vocês estão fazendo aqui na minha casa? Que é só 144 mil que se salvarão? O que vocês estão perdendo tempo aqui na minha casa? Ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. Então pense com carinho, e volte para casa, durma bem e aprenda a palavra de Deus, não enganação. Aqui fala do povo judeus, aqueles que são salvos. Isso já é escatologia, não quero entrar nessa área aqui. O que eu quero falar para a igreja hoje é de José, que faz parte dos 12 que começou a história, que espalhou-se pelo mundo, né? 12 vezes 12, 144, né? Então, é uma matemática aí, dentro da escatologia, nós vamos chegar a uma conclusão de que hoje nós somos salvos porque Jesus morreu por cada um de nós. E, olhando para a história de José e da família de Jacó, nós vamos entender que nós também fazemos parte do povo de Deus, porque os judeus não quiseram, nós entramos de mergulho nessa piscina de vitória, e aqui estamos, irmãos.
a salvação chegou até nós, graças a Deus, graças a Cristo que morreu por cada um de nós. Aqui, para nós não se perder, José, filho da velhice, um sonhador, né? Quem aqui que gosta de sonhar, que tem sonhos para o futuro, não só sonhar pesadelos, né? Porque comeu muito feijão preto com orelha de porco, depois de noite passa mal e sonha muito. Não é esse sonho. O que eu quero falar é que tem sonhos, que tem visões, dormindo, Deus fala com você. Eu sei que muitos de vocês, o Senhor já mostrou muita coisa por sonho. Comigo já aconteceu muito disso. José era um sonhador, mas Deus interpretava sonhos para José. Deus deu esse dom de interpretação de sonhos para José. Então aqui, irmãos, mais tarde, se passaram 2 anos, espalhou-se a notícia. Isso aqui eu quero deixar para daqui a pouco, eu quero primeiro falar da briga dele. Então, José teve muitos problemas, muitas tribulações, porque ele era muito novinho. Ele era o filho da velhice, então era um dos mais novos, filho de Jacó. Quando uma pessoa começa novinho no ministério, eu sei porque com 14 anos eu era presidente de jovens da igreja missionária. Com 14 anos de idade. E naquela época, irmãos, nós tínhamos 70 jovens. 70 jovens que contribuíam, inclusive com uma oferta, todo mês, para quando a gente precisasse viajar, tinha dinheiro para o ônibus, para o alimento, essas coisas todas. E só eu sei quanto preconceito eu sofri, porque era um menino trabalhando com jovens de 25, 26, 29, 30. Né? O que essa criança tem para nos ensinar? O que esse menino tem para passar para nós? Então, eu sofri muito bullying, preconceito, essas coisas todas pelo fato de ter pouca idade. Conheci Jesus, irmãos, me batizei com 12 anos, ou com 11 anos ainda, com 11 anos. E até hoje, não precisou eu largar do meu Senhor por um motivo de falta de alguma coisa, ou por motivo de excesso de outras coisas, por dor, por problemas. Eu nunca precisei de largar do meu Senhor ou abandonar a igreja por algum problema. Hoje, qualquer coisinha que acontece, a primeira coisa que a pessoa faz, se afasta da igreja. Jesus não está resolvendo meu problema lá, então vou ficar aqui mesmo. Irmãos, no mundo tereis aflição. Até o último dia que você habitar aqui, você terá problema. Mas hoje nós temos Jesus. Hoje nós temos o Senhor. Por isso, você é mais que vencedor por Cristo Jesus. Aqui a gente vê por que ele foi enterrado. Enterrado, irmãos, os irmãos dele com uma ciumeira danada, né? Certo dia, olha só, eu anotei aqui, certo dia o pai enviou José para investigar os seus irmãos, a trazer um relatório com as coisas que estavam indo e como estavam indo as coisas. Quando o irmão de José viram que ele estava vindo, conspiraram sobre como matá-lo. Olha só, pensaram em matar José. O irmão mais velho, Rúben, interveio e deu uma opinião, né? Não vamos matar ele, vamos enterrar ele num buraco. Vamos enterrar ele lá, aí o pai vai achar ele lá daqui a pouco, alguém vai achar ele lá, e vai chegar notícia para a família, dizendo que enterraram lá. Vamos achar morto esse camarada. Puro ciúme, porque ele se destacava, ele era inteligente, ele era amado do seu pai, ele se sobressaía. Então, irmãos, quem trabalha, quem se dispõe ao trabalho, se sobressai.
sai bem, é elogiado, é bem visto na sociedade. Assim era a vida de José. Por isso enterraram ele. Então, a primeira palavra resume-se: enterraram José. Eu quero falar um pouquinho de uma segunda palavra, né? Encarceraram José. Enquanto os irmãos de José estavam discutindo o que fazer com ele, numa caverna, né, midianitas apareceram ao longe, eles vinham de Judá. Daí eles pensaram assim: por quê? Vamos vender José. Vamos vender José como escravo, vamos ganhar uma grana com ele, né? E venderam José. Olha só. Aí eles viram que a ideia era ótima, venderam ele para ser escravo, né? Lá no Egito, num leilão de escravos, um homem chamado Potifar, capitão da guarda de Faraó, comprou José como escravo, né? Potifar comprou José. Potifar era um grandão lá no Egito. Comprou José. Veja, irmãos, que o dinheiro compra. Pare um pouquinho agora. Você venderia um irmão seu? Uma irmã? Glória a Deus. Veja aqui o que estavam fazendo com esse menino de puro ciúme, de pura inveja. O passo que nós estamos falando é que ele foi encarcerado, ele foi preso. Não demorou muito tempo para Potifar perceber que Deus abençoava tudo que José tocava. Portanto, ele nomeou José como o principal assistente administrativo e entregou nas mãos de José todos os seus negócios. Potifar entregou todos os seus negócios para José administrar. Administre bem, meu irmão. A primeira coisa que eu aprendo aqui, administre bem tudo o que Deus tem lhe dado. Se Deus lhe deu um carrinho, administre bem esse carro, pague o imposto, zele, não bata, se possível faça um seguro, mais ainda, lave de vez em quando, leve na oficina, a sua casinha, cuide bem, lave, limpe, administre bem, cuide bem, porque quando você morrer, você não vai levar junto contigo, mas alguém vai usufruir, os teus filhos, a tua família. Então, cuide bem daquilo que Deus deu para você administrar. Potifar viu que José era uma bênção em tudo que ele tocava, prosperava. E assim foi também com as coisas de Potifar. Mas, irmãos, Satanás não dorme. Ele está de olho em tudo que você faz. Mesmo que você esteja fazendo correto, esteja fazendo bem feito. Irmãos, a mulher de Potifar, vendo que era um jovem bonito, lindo, né, quis tirar proveito da situação. Na ausência do marido, ela se atirou para cima do José. Eu quero só os homens agora, bota a mão no peito e fala: Senhor, cuida de mim. Não vi nenhum corajoso, né? Veja que coragem são esses homens. Falsas acusações, irmãos, ele sofreu. Primeiro, José, no caso, essa mulher pressionou José a dormir com ela. José protestou, né? Ele se atirou, ele tentou fugir de tudo que é jeito, mas assim mesmo ela agarrou ele e conseguiu tirar um pouco da vestimenta dele e entregou para o marido. Olha, ele tentou se aproveitar de mim. Olha, aqui está a prova, aqui está a jaqueta dele, né? Aqui está a jaqueta dele. Eu tirei dele, olha, ele tentou, mas eu fugi dele, mas eu tentei e fiquei com a jaqueta aqui, a prova de que ele tentou
se aproveitar de mim. Irmãos, é claro que aquele homem, sendo poderoso, a primeira coisa que ele ia fazer é botar o camarada na cadeia. Foi o que aconteceu. Aí vocês vão dizer assim, mas um homem tão especial assim, Deus permite tudo isso acontecer? Deus permite muito mais. A história não para por aqui. Acontece, irmãos, que muitas coisas você projeta, você erra no seu projeto, mas isso tudo foi projetado pelo próprio Deus, a vida de José. E todos esses processos, e todos esses trabalhos, esses desertos por onde ele tem que passar. Olha só. Lá na prisão, feriram os seus pés com grilhões. Coloca aí para nós os Salmos 105, 18. Salmo 105, 18. Feriram os seus pés com grilhões, colocaram no seu pescoço uma coleira de ferro. Olha aqui, ó. Cujos pés apertaram com grilhões e foi posto em ferrolhos. Agora volto para o 17. Mandou perante eles um homem José que foi vendido por escravo. Olha só, ele foi vendido por escravo. E lá na cadeia, colocaram ele como se fosse um preso perigoso, como alguém, conforme Jesus foi morto e crucificado. A morte de Jesus Cristo era uma morte para piores bandidos, para os piores assassinos, crucificado. É assim que eles faziam com os grandes bandidos da época. Aqui o caso de José, ele foi preso. E o jeito que ele estava preso é como se ele fosse uma pessoa terrível, um sanguinário, alguém perigoso de matar os outros colegas dentro do presídio. Mas isso não aconteceu. Por quê? Deus era com José. Deus abençoava a vida de José. E Deus tinha um plano na vida de José, e na vida do Egito, e na vida de Israel, de toda a nação israelita e de toda a nação egípcia naquele momento. Olha só. Deus, ele estava no controle. Deus estava no controle. Aqui no versículo 17, a gente viu, né, que ele foi mandado como escravo lá para o Egito. Então, ele estava no controle. Glória a Deus por isso. Eu quero falar um pouquinho. Isaías, no capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2. Preste atenção nessa leitura, irmãos, para você que está passando aí por um problema, talvez você está se sentindo um presidiário, talvez você não está conseguindo fazer aquilo que você tem desejo de fazer. Olha aqui, Isaías 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Agora bote o versículo 5. Versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra, vossos irmãos, que vos odeiam, e que para longe de vós lançam por amor do meu nome, dizem, seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Todos aqueles, mesmo sendo teus irmãos, mesmo sendo a tua família, mesmo sendo os queridos que você tanto ama, um dia eles vão te vender, um dia eles vão tomar a atitude de que você vai odiá-los, ou teria motivo para odiá-los,
Mas olha bem, que o Senhor é contigo. Se isso acontecer, esses camaradas serão confundidos. Um dia eles vão ter que prestar conta diante de Deus e vão chorar diante daquela atitude tomada. Então, se hoje a tua família ainda te persegue pelo amor de Cristo, porque você é crente em Cristo Jesus, porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, saiba que o Senhor é contigo. E Ele nunca vai te deixar perdido. E todos aqueles que fizerem o mal para você, um dia eles serão confundidos. Um dia eles entenderão o mal que eles fizeram para você. A Bíblia diz mais: aquele que faz mal para um ungido de Deus, é como se essa pessoa tocasse na menina dos olhos de Deus. É como se a pessoa pegasse o dedo e botasse dentro dos olhos de Deus. Olha quão terrível é fazer mal para um ungido de Deus, para uma mulher de Deus, para um homem de Deus. Então, fique firme, fique abençoado como José era abençoado. E tudo o que ele fazia prosperava, era bênção. Suas palavras, suas atitudes, aonde ele pisava, aonde ele encostava as mãos, aonde ele olhava, ele via além das paredes. Deus lhe dava interpretações, né? Eu penso assim que se José estivesse fazendo direito nos dias de hoje, ele seria o rei da hermenêutica, ele seria o rei da interpretação de textos. Ele interpretava uma lei corretamente. Se ele fosse um juiz, dificilmente ele ia errar diante de uma pessoa condenada. Por quê? Porque ele era homem de Deus, e Deus dá talento, Deus dá visão, Deus faz enxergar, irmãos, Deus faz a gente ver as coisas. Tem gente dentro da igreja, tem gente, irmãos, que mora praticamente na igreja, tem gente que vai na igreja toda semana, irmão, de domingo a domingo, mas dá um problema lá, ele não sabe o que fazer. E o que adianta ir tanto para a igreja? Irmãos, nós precisamos ter o Senhor na nossa vida, o Espírito Santo comandar a nossa vida. Se temos uma atitude, uma decisão instantânea, querido Espírito Santo, o que eu faço? Ele vai te fazer enxergar o que fazer. Você vai ter esse entendimento e não vai errar, né? Mas é preciso deixar o Senhor estar no controle, como José estava no controle de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aqui, irmão, você pode abrir a tua boca, você pode glorificar o Senhor, que só vai te fazer bem. Sabe, irmãos, eu detesto quando vou numa igreja e coloco um cartaz na parede lá, silêncio na casa do Senhor. Para começar, isso aqui não é casa do Senhor. Casa do Senhor é você. Você é casa do Senhor. A Bíblia diz que não tem templo, não existe igreja construída por mãos de homem. Isso é bíblico. Pode construir um templo material aí, mas assim como isso aqui pode ser uma igreja, antes de ser igreja foi um escritório de alguma coisa aí, foi uma oficina mecânica também. Isso aqui pode ser qualquer coisa aqui dentro, pode fazer um baile aqui dentro. Mas a partir do instante que isso aqui é chamado casa do Senhor, a partir do instante que é casa de oração, a partir do instante que a gente coloca uma frase ali na frente, Igreja Batista Palavra da Vida, muda a história. Muda a história. Esse é um lugar aonde nós vamos servir o Senhor. Aqui dentro é lugar de respeito. É lugar que o demônio treme. O demônio não pode ficar aqui dentro. E se ele está aqui dentro, em nome de Jesus, ele vai sair. Ele vai sair. Porque no nome de Jesus não há nada que possa resistir, irmãos, o nome poderoso do Senhor. Não há doença, não há problema, não há dificuldade. Voltando para José. Ele estava passando por um problema sério, lá dentro da cadeia.
E nós lemos aqui, né, que entendemos que os irmãos dele que venderam ele, a família inteirinha, um dia ia ver quem era José. Glória a Deus por isso. Eu louvo meu Deus, e eu quero falar um pouquinho agora, irmãos, da terceira palavra que fala de José. Enterrado, encarcerado, nós falamos até agora que ele estava lá preso, né? Estava lá preso, e agora nós queremos falar um pouquinho de que ele foi empossado. Aonde ele foi empossado? Ah, pastor, mas você não falou a questão de que o que aconteceu com ele dentro da cadeia. Nós vamos falar agora. Né? Então, lembre-se que ele está preso. Irmãos, não existe nenhuma cadeia boa. A gente fala assim, o Lula está lá preso com televisão. Não é bom, irmãos. Não é bom, por mais que tenha televisão, ar-condicionado, uma pessoa está isolada da família, uma pessoa está lá encerrado numa cadeia, não é nada bom. Mas não é o caso de José. Onde estava José era um péssimo lugar. E chegou o momento dele ser empossado. 10 anos depois que José foi aprisionado, 2 dos prisioneiros tiveram um sonho. Então, já fazia 10 anos que ele estava lá dentro preso, e 2 lá dentro tiveram sonhos. José teve interpretação instantânea para ambos as pessoas que lá dentro, os colegas dele que sonharam, né? E José passou para eles a interpretação daquele sonho. Isso aí está lá no capítulo 40 de Gênesis, né? Não precisa abrir, tá? É tema de casa. Tema de casa essa semana. Leia Gênesis 37 até o capítulo 39. Aí você vai saber o que é ler. Eu li ontem e hoje, né? Ontem e hoje. Eu tirei esse tempo, irmãos, mas eu li. E mais uma vez, li mais uma vez. E passei a amar mais ainda a história de José. Quão importante é essa história para nós estar ouvindo hoje. Olha só. José interpretou o sonho daqueles 2. Mas José, ele clamou, ele conversou por eles, olha, se vocês saírem daqui, vai lá, falem para Faraó, diga que eu não sou ruim, que eu sou uma pessoa boa. Eu estou falando aqui com as minhas palavras, tá, irmãos? É como se fosse nós aqui justificando, Senhor, eu, dou a minha oferta, dou o meu dízimo, Senhor, por que eu estou passando por esse problema tão sério? Se eu sou tão bom assim? Mais ou menos uma historinha por aí, a conversa de José para aqueles 2. Fala, vai e fale, que eu interpreto sonhos. Fale para Faraó. Mas não adiantou nada. Eles esqueceram de tudo o que José pediu para eles. Não falaram nada para Faraó. Olha só o que aconteceu. Mais tarde, irmãos, se passaram 7 anos, ou seja, se passaram 2 anos. Aí então saiu uma notícia, né? Que Faraó espalhou-se, né, a notícia que Faraó sonhava, teve sonhos, e ninguém conseguia interpretar os sonhos de Faraó. Foi então que aqueles 2 presos sabiam tudo o que José tinha feito, tinha interpretado o sonho deles, e como aconteceu. Um deles ia morrer, como morreu, né? E assim por diante. O que eu quero passar aqui é que chegou nos ouvidos de Faraó que José interpretava sonhos, mandou chamar ele, deixaram José bonito, barbearam ele, botaram roupa limpa nele e apresentaram ele para Faraó. Foi então que Faraó contou o seu sonho.
E instantaneamente José interpretou o sonho de Faraó. Né? Aí, quando José interpretou o sonho, ele fala, olha, 7 anos abundante colheita, seguidos por 7 anos de seca e fome. Né? Ele interpretou o sonho. Olha, vai acontecer 7 anos de abundância aqui no Egito, mas também vai acontecer 7 anos de seca e fome. José também deu a Faraó um plano de ação, com 14 anos de duração, que minimizaria o impacto da calamidade vindoura. Aquilo que estava para chegar, ele deu estratégias. Como administrar o dinheiro, esses 7 anos de abundância, como guardar, porque tem gente, irmãos, que se no mês ganha 5 mil, o dia 30 ou 31, acabou os 5 mil. Se ganha 10, no dia 30 ou 31, torra os 10. Se ganha 1.000, torra o 1.000. E assim por diante. Não sabe administrar, não sabe ter uma poupancinha, não sabe ter um rendimento, não sabe economizar. Tem 10 mercados na quadra onde ele mora, lá nas proximidades. Mas ele vai sempre no mais caro. Chega no fim do mês, ele gasta 30% a mais e aí por diante. Eu aprendo com essa história, irmãos, que nós precisamos administrar bem o que Deus nos dá. E aqui, lá naquele governo, chegou a vez de Faraó entregar agora, como fez Potifar antes, agora chegou a vez de Faraó entregar poder nas mãos de José. E isso aconteceu, meus irmãos. Foram bênçãos. Acontece que a família de José, aí você vai lendo, né, do 37 até o 49, você vai entender passo a passo de toda essa história. As vezes que ele for até o Egito visitar, né? Agora Faraó chega ao conhecimento de que a família dele agora está procurando ele lá, sendo eles israelitas, né? Sendo ele judeu, que o povo judeu até hoje tem problema lá com os países vizinhos, circunvizinhos. Então, irmãos, aonde eu quero chegar é que agora foi entregue para ele ser um governante, um governador. Ele só tinha um maior do que ele, que era o próprio Faraó, que tinha mais poder que ele nesse momento. Porque na vida dele, irmãos, não era só sabedoria, não era só inteligência, não era só os cursos dele, não. Era o Senhor na vida dele. Ele transpirava o Senhor. As pessoas olhavam para ele e viam o Senhor. Aí então, irmãos, a bênção começou a acontecer e por inteiro agora a família está lá. O pai dele viu ele ainda, os irmãos viram ele. Eu falei que eu não ia contar a história, eu só quero falar alguns pontinhos aqui, ó. Chegou o momento da vitória. Mas eu ainda queria ler com você Gênesis 41, versículo 41 e 42. Gênesis 41, verso 41 e 42. Disse mais Faraó a José: vês aqui tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Um colar de ouro significa muito no pescoço para um governante. Um anel de ouro, aquele anel, irmãos, de uma explicação tremenda que estava no dedo de Faraó, passou para o dedo de José. Olha bem, irmãos, de um escravo, de um presidiário, agora um governante. Isso, irmãos, não precisou 4 anos de campanha,
não precisou ele fazer pós-graduação, não precisou nada disso, irmãos, só foi o agir de Deus na vida daquele homem. Então não importa a situação que você está agora, amanhã é um novo dia, e Deus tem para você o melhor. Deus tem para você o melhor. Para finalizar, para concluir essa história, vamos ler Gálatas 6, versículo 10, versículo 7 ao 10. Gálatas 6, nas cartas de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7 até o 10. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. E o 10, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Principalmente ao teu irmão que está pertinho de você aí. Faça o bem. Olhe para quem está precisando. Para quem está precisando de um emprego. Para quem está precisando de uma ajuda. De uma intercessão. De uma visita. De uma palavra amiga. De um abraço. De um beijo. Olhe para alguém que está pertinho de você. E assim haja. E isso possa ir estendendo. Você possa ser amado pelos teus vizinhos. Você possa ser amado pelo teu bairro, pela tua cidade, pelo teu estado, pelo teu país. Isso aconteceu com José. Ele era amável para a família. Ele era amável para a sociedade, para Israel, para o Egito e para todos, e por nós, para o Caxias do Sul hoje. Está lembrando dessa história. E eu falo para você, vale a pena fazer as coisas certinho. Vale a pena, irmão, nós procurar, Senhor, está certo o que eu estou fazendo? Como José fazia todo dia, ele orava todo dia, e ele conversava com Deus. E Deus mostrava pelos seus erros, e Deus mostrava os seus acertos. Deus abençoava a vida dele. Amém, igreja? Eu quero que você se coloque em pé agora, nós vamos orar. E nessa oração eu quero que você lembre da tua família. Eu sei que todo mundo aqui tem problema com os familiares seus lá. Eu quero que levante a mão alguém que não tem nenhum problema com nenhum membro dos seus familiares. Levante a mão quem não tem nenhum problema com nenhum familiar. Eu acho que se nós tivéssemos aqui 5.000 pessoas, ninguém ia levantar a mão. Porque a pessoa que, eu sempre falo isso, a pessoa que mais eu maltrato lá em casa é quem mais ama, minha esposa. As coisas dão errado lá, durante o dia, chego em casa, descarrego em quem? Na abençoada. Não é tanto assim, pastor, mas às vezes é multiplicado por 2. E assim, as mulheres com os homens. Deu errado lá na firma, o que você vem descarregar no cachorro, no gato, em mim? Volte lá para a firma, volte lá para o futebol, volte para lá. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje, Dia Internacional da Mulher. Um dia nós vamos ter o Dia Internacional dos Homens, os irmãos que são gremistas ali, nem que seja um dia gremista dos homens. Até assim tá bom, viu? Glória a Deus. Nós vamos orar agora. E nessa oração interceda lá pelo teu familiar que você ama e por aquele que você não ama. Mas interceder, pastor, o problema é com ele, não é com Deus. Ore por ele para ele te receber bem amanhã ou essa semana aí,
WhatsApp, um telefonema. Ligue para ele, peça perdão, fala assim, ó compadre, ô irmão, ô irmã, pai, mãe, sobrinho, sobrinha, eu te amo, cara, eu te amo, você mora aqui, né? Abra o peito, fale que você ama ele e vai ter com ele, vai almoçar com ele, chama ele para almoçar na tua casa, tomar um café, discutir aquele assunto mal resolvido, resolver, irmãos. A Bíblia nos ensina, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O pastor pregou aqui quarta-feira, né? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Resolva os problemas de hoje. Aconteceu agora. Chame, ó cara, vamos resolver isso aqui, ó, aquilo lá que você falou, aquilo que eu falei, eu vi que ficou alguma coisa mal entendido, né? Vamos nos perdoar, vamos recomeçar. Nós éramos tão amigos até ontem, até o ano passado, e agora tudo está encrencado. Resolva os teus problemas, que jamais Deus vai descer lá do céu e vir aqui resolver essas picuinhas nossas, esses probleminhas nossos. É nós que temos que resolver, irmãos. É nós que temos que consertar o nosso desconcerto. É nós que temos que despregar as tábuas que nós, ou pregar as tábuas que nós despregamos. É nós, irmãos, que temos que fazer isso. Então, acerte a tua vida, né? Perdoe, peça perdão para esse teu problema de saúde, quem sabe chegar à cura por completo. Quem sabe é só isso que está faltando. Às vezes é só uma mágoa, uma tristeza que está faltando para completar aquela cura, né? Então, glória a Deus. Paizinho querido,